Nós vamos hoje analisar um pouquinho o resultado das provações, das tribulações, ou das dores, sofrimentos, seja como os irmãos melhor entenderem. Esse é um tema, irmãos, que verdadeiramente é um tema exclusivo para esses últimos dias. É um tema onde nós, então, vamos perceber aquilo que o nosso Pai está fazendo, ou pelo menos Ele deseja fazer em cada um de nós, para o nosso aperfeiçoamento, amadurecimento, para então sermos preparados para a volta de Cristo. Tenho dito aqui algumas vezes, os irmãos sabem, que o Senhor Jesus não vai voltar para uma igreja que não seja aperfeiçoada, que não seja amadurecida, uma igreja que não esteja pronta para o grande encontro com o nosso amado Senhor. Então, irmãos, eu queria que os irmãos atentassem bem nessa oportunidade, porque é um tema, ele é bastante profícuo, é um tema onde nós vamos então fazer uma análise das nossas vidas como cristãos diária. É o trabalhar de Deus pelo Espírito da Palavra, pela cruz, pelas circunstâncias, onde envolve todas as tribulações. Lembrando os irmãos, antes de nós lermos os textos, vocês sabem que o nosso próprio Senhor Jesus expressou dos seus próprios lábios aquela linda palavra, em João 16:33, que tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é maravilhoso passarmos pelas aflições com a presença dele em nós, que é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então nós temos uma paz infinita, uma paz que é sem fim, uma paz duradoura, uma paz para enfrentarmos todas as circunstâncias. Irmãos, mais um detalhe antes de nós lermos a palavra aqui. Em nossas tribulações, provações ou dor, tudo isso o Senhor deseja que nós venhamos a passar por elas sem murmurarmos, sem reclamarmos. Quando nós passamos pela tribulação, qualquer tipo de circunstância, e Ele encontra em nós murmuração, a gente vai passar por aquela tribulação murmurando, mas Ele vai nos levar ao final da fila novamente para passarmos por aquelas tribulações talvez mais fortes, mas não murmurando. Eu creio que quando a tribulação vem e o Pai entende, não é fácil, a gente vai se entristecer, mas isso não é motivo para nós murmurarmos. Então, que a tribulação venha, mas nós temos a graça do Senhor, o suporte do Senhor, a presença do Senhor para passarmos pela tribulação, qualquer tipo de tribulação. Lembrando que 1 Coríntios 10, versículo ali o 30, o 31, ele disse assim, que nenhuma tribulação, provação ou tentação está acima da nossa capacidade de suportar. Então isso é maravilhoso. Então, cada tribulação que vier sobre as nossas vidas, irmãos, é para um benefício nosso, é para nós sermos aperfeiçoados. Cristianismo não é este mar de rosas que tem sido pregado por aí. Cristianismo envolve o caminho da cruz. Fomos libertados na cruz em Cristo do nosso pecado. O velho homem foi crucificado, agora ele nos introduz no caminho da cruz. E se nós quisermos, irmãos, assumirmos esse compromisso de seguir o Senhor, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz, então vem e siga-me. Irmãos, se nós aprendermos a passar pelas tribulações sem murmurar, o Pai, Ele começará a acrescentar em nós sempre algo mais de Cristo, para que outras que vierem, aí vocês vão perceber que a luta é sempre do Senhor. Nessa peleja não tereis que pelejar, a luta não é vossa, mas é de Deus. Claro que nós estamos aqui servindo ao Senhor
em qualquer circunstância que Ele nos colocar, mas para isso, irmãos, tudo que nos advém é tudo sobre a pessoa de Cristo que habita em nós. Rejeição, mentindo, disserem todo o mal contra vós outros. Qual é o conselho do nosso Senhor? Murmuração? Não. Alegrai-vos e regozijai-vos. Entende? Isso, o cristianismo vivido autenticamente, ele é uma loucura. O mundo não consegue compreender isso. Como que nós vamos nos alegrar em meio às tribulações? Ou já vamos ler o texto aqui de Tiago, que a tribulação, o sofrimento é motivo para nós nos alegrarmos. Rejeições, perseguições é motivo para nós nos alegrarmos. Agora, existem, não confunda, existem aquelas perseguições que são produzidas por nós mesmos. A gente percebe que, vou citar um exemplo aqui no meio político, quantos e quantos políticos vieram falar comigo dizendo o seguinte: olha, ora por mim porque eu estou sendo perseguido. Mas não era uma perseguição por causa de Cristo, mas por causa de engendramento político que gerou essa perseguição. Essa aí não tem nada a ver com o Senhor. Irmãos, a igreja deve estar onde o Senhor está envolvido. Se Ele não estiver envolvido em determinados assuntos, lança fora, irmãos. Provérbios diz o seguinte: não vos associeis com os revoltosos. Percebe? Então, uma ganância muito grande, isso vai gerar perseguição. Eu creio que todo cristão, como diz Paulo a Timóteo, não se deve envolver em negócios desta vida, porque o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, e Ele está nos aperfeiçoando para que nós então possamos realizar as suas obras que Ele preparou para que nós andássemos nela de antemão. Mas Ele não pode confiar a nós uma obra para ser realizado se nós não estivermos prontos para isso, preparados para isso. Estão me compreendendo? Igual uma vez, lá em São José do Rio Preto, estávamos ali pastoreando uma comunidade, claro que muito inexperiente ainda, então eu tinha uma preocupação muito grande de trazer pessoas para a igreja, de encher aquela comunidade. Então eu comecei a ficar frustrado, cansado, desanimado, quase parando. Então eu comecei a buscar o Senhor, colocar diante do Senhor, minha vida aos pés do Senhor. Fala: Senhor, a obra é tua, se tu me chamaste para essa finalidade, me aperfeiçoa. Então Ele começou a me aperfeiçoar, e depois de uns 3, 4 anos, eu sempre ouvi uma voz assim: olha, meu filho, eu vou tocar em algumas pessoas hoje, você quer ir comigo? Aí ficou tão fácil, aí as portas se escancararam para a palavra. Muitas pessoas ouviram o Senhor, ouviram a palavra, creram e foram regeneradas, e graças ao Senhor o trabalho está lá, continuando em São José do Rio Preto. Graças ao Senhor por isso. Então Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, diz assim: meus irmãos, então, irmãos, entenda aqui uma coisa, que essa carta, Tiago era meu irmão do Senhor, está escrevendo para nós, para a igreja, o corpo de Cristo, meus irmãos. Deus não tem nenhuma mensagem para o mundo, Deus não tem nenhuma exortação para o mundo, Ele tem para a sua igreja, o corpo de Cristo, aqueles que creram de fato no Senhor Jesus Cristo, que foram atraídos no seu corpo, crucificados e mortos e ressurretos com Ele. Essa mensagem é para irmãos. Irmãos, tende por motivo. Essa palavra tende aqui, ela é um gerúndio. Esse gerúndio, irmãos, é um presente contínuo. Isso significa que as nossas tribulações, elas não cessarão até a volta dele. Quando é que vai acabar o nosso sofrimento aqui? Quando Ele voltar para nos buscar. Nós iremos para um local onde Ele está, onde ali não vai haver mais corrupção do nosso corpo, porque receberemos um corpo glorificado. Não vai haver mais morte, nem dor, nem luto, nem choro, porque todas as coisas já passaram. E Apocalipse, nesse mesmo capítulo 21, vai dizer o seguinte: e eis que eu faço nova todas as coisas. Graças ao Senhor por isso. Então, tende motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Irmãos, quando nós então compreendermos, conhecermos o Senhor em realidade espiritual, tocarmos o seu coração, viver uma vida íntima com Ele, nós vamos compreender o que significa passar por várias provações. Maravilhoso. Ele diz assim, sabendo, também um gerúndio, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, que nós vamos analisar aqui hoje. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos. A palavra perfeitos aqui é teleios, é maduro, um homem completo, um homem e mulher completo em Cristo. Onde uma pessoa completa em Cristo, irmãos, não estou dizendo uma perfeição humana, mas teleios é uma maturidade onde Cristo está sendo formado em nós plenamente, e uma pessoa que é perfeita em Cristo, ela vai ter todo o discernimento espiritual sobre todas as coisas. Como vai fazer as coisas, como e quando tem que fazer, não obedecendo muitas vezes a homens. Percebe, irmãos? Porque às vezes é o seguinte, não, fulano tal vai fazer uma coisa, eu sou o líder da comunidade, não é por aí que funciona. Temos que ter o cuidado, em primeiro lugar, de ter discernimento para ouvir a voz do Senhor. E quando o Senhor então toca no irmão, numa irmã, então, e quando é do Senhor, vai haver uma harmonia entre todos nós. Irmãos, aqui ninguém está acima de ninguém. Todos nós somos corpo de Cristo, vida da igreja. Mateus 23:8 fala que o nosso grande privilégio é esse aqui. Jesus disse assim: vocês não serão chamados mestres, vocês serão chamados irmãos. Nós pertencemos à família bendita do Senhor. Isaías 61, versículo 9. Muito interessante. Então, Ele nos chamou para uma finalidade, para servirmos a Ele. E o nosso serviço a Ele acarretará sobre as nossas vidas muitas tribulações. Então, nós temos que ter motivo de toda alegria. O passardes por várias, não é nenhuma nem duas, é por várias provações. Quanto mais temos provações, tribulações, se você entender da parte do Senhor que é Ele colocando as suas hábeis mãos sobre a sua vida para te lapidar, para te moldar, eu e você nós sabemos que tem muitas coisas em nós que precisa ser lapidada, ser cortada. Nós somos muito arrogantes, nós gostamos muito de se aparecer, nós fazemos coisas para receber aplauso das outras pessoas. Não, irmãos. A palavra fala, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja feito tudo para a glória de Deus. Então nós devemos fazer aqui uma pergunta: aquilo que eu faço glorifica a Deus? Pode ser no meu trabalho. Como deve ser o meu trabalho secular? Tem que ser um trabalho, eu estou trabalhando ali, mas é para o meu Senhor. Ah não, eu pensei que quem servia a Cristo era só um pastor em ministério integral. Todos nós aqui, irmãos, servimos o Senhor em ministério integral. É lavando o banheiro, é para a glória de Deus. É lavando louça, fazendo almoço, janta. É o marido trabalhando no seu trabalho secular, trabalhando como para o Senhor. Eu conheço um irmão que ele não contrata crente. Crente é muito safado, crente é sem vergonha, crente não vale nada, crente não presta, amassa mato. Agora um filho de Deus é diferente. Onde quer que ele é colocado, ele vai se adaptar, não vai murmurar com relação ao seu trabalho, e ali Deus o fará prosperar, se ele de fato estiver servindo a Cristo. Todo aquele ambiente ali, os seus amigos serão abençoados por causa dele. Se você ler, por exemplo, Gênesis capítulo 39, versículo 5, a palavra fala que Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Era uma figura de Cristo. Então, Cristo é a nossa vida, e em Cristo, diz Efésios 1:3, que nele nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como que um filho de Deus, onde ele é colocado,
aquele local não vai ser abençoado. E por que é abençoado? Porque aquele homem, aquela mulher vai interceder ao Pai por aquele local, porque tudo é do Senhor. Ele vai orar para o diretor daquela empresa, porque aquele diretor da empresa não é dono de tudo aquilo, mas é o Senhor o colocou, ainda que seja ímpio, como um bom administrador. E agora tem a cooperação da tua oração. É um local muito abençoado. Então, irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Queridos, a aprovação, ela atende a um objetivo muito interessante. Ela vai produzir em nós uma coisa chamada perseverança. No Filho de Deus, escute que isso aqui é importante, no Filho de Deus, a tribulação produz perseverança. Naquele que não é filho de Deus, mas talvez tenha um distintivo de evangélico e de crente, sem novo nascimento, a tribulação irá produzir nele uma coisa chamada desistência, desânimo, virar as costas para a palavra. Compreende? Eu atendi uma pessoa, ela disse para mim o seguinte: eu estou tão frustrado com Deus. Mas por quê? Eu fiz tanto propósito com Deus, eu fiz tantas campanhas, eu fiz tantos jejuns, e Deus não me ouviu. Irmãos, essa não é a base para Deus nos ouvir. Primeira coisa, que todo filho de Deus, ele vai procurar saber qual é a vontade do Senhor, sobre qualquer assunto que ele for orar. E a palavra de Deus revela. O que a palavra de Deus é para mim e para você? É o coração aberto de Deus, o Pai. É o coração rasgado de Deus. Como é que nós sabemos disso? Jesus disse: a boca fala, o que está cheio, o coração. Então, a Bíblia é o falar de Deus para mim e para você. É a palavra dele, penetrante, cortante, vivificadora, regeneradora, restauradora, que nos fortalece, percebe? Que nos traz bom ânimo. É o falar dele direto ao nosso coração. Isaías 1:2, a palavra fala assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Então, se é o Senhor quem fala, nós temos o falar de Deus, nós temos o coração aberto do Pai, rasgado para nós. Percebe? Nesses últimos dias, Ele nos fala no Filho. Antigamente Ele falava de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, Deus nos fala definitivamente no Filho. E fora de Cristo, Deus não tem nenhum falar. Eu fico muito assustado quando muitas vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, o profeta lá da minha comunidade teve um sonho para a minha vida e disse, e a pessoa ficou apavorada. Eu falei: olha, Jeremias vai dizer, Jeremias 23, versículo 28, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. E o 29 fala assim: mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra em verdade. Não é a minha palavra fogo e martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra do nosso coração? Irmãos, essa palavra, a palavra de Deus é dinamite, é algo assim que explode o nosso coração velho. A palavra de Deus, ela entra nos porões secretos do nosso coração e Ele levanta aquela pedra. E o que nós vemos ali? Cheio de bicho. Nosso coração é podre, irmãos. A Bíblia diz que, Isaías 1:5, todo o coração está doente, toda a cabeça enferma. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há no homem coisa sã, senão feridas, chagas podres. Meu Deus. Agora, vamos parar para pensar. Como é que Deus consegue amar gente assim? Nascemos espiritualmente mortos. Ele entrou em nossas vidas. Lembra lá de João capítulo 5? Haveria uma hora em que os mortos ouviriam a voz do Pai. E os que a ouviram, e os que a ouvirem viverão.
Queridos, a palavra de Deus, quando ela foi anunciada a nós, ela gerou uma coisa chamada vida. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Graças ao Senhor, que a vida veio de encontro com a morte, e lá na cruz, tragada foi a morte pela vitória. Hebreus 2:14-15 diz que Ele não apenas destruiu a morte, mas destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos a uma vida inteira de escravidão. A morte escraviza as pessoas, mas Ele quebrou os grilhões da morte, nos libertou, colocou em nós a sua vida. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não é lindo isso, irmãos? Que coisa preciosa. Irmãos, graças ao Senhor, que Ele pôde abrir os nossos olhos para crermos em nosso amado Senhor. Nós não tínhamos essa capacidade. Por isso que Ele disse lá em João 5, versículo 24. Amo esse versículo. Jesus disse assim 2 vezes: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Que coisa linda! Irmãos, se você e eu cremos no Senhor, nós temos a vida eterna concedida pelo Senhor a nós. Ele disse em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Mas não apenas isso, irmãos. Ele diz assim para nós, Hebreus 13:5. Estou citando bastante versículos hoje. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, nunca vos deixarei, jamais te abandonarei. Por que será que Ele nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar? Sabe por quê? Lembra quando Cristo estava na cruz? Quando o meu e o seu pecado foi colocado nele? O que Ele disse lá? Deus meu, por que me abandonaste? Esse por que me abandonaste, aquele abandono era o nosso abandono. E hoje, graças ao Senhor, uma vez que cremos no Senhor, o Pai nunca nos abandonará. Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, as provações, elas são colocadas diante de nós durante a nossa caminhada aqui na face da terra. E é igualmente essencial que haja um resultado claro em nossa vida. Precisamos passar pelas provas e chegar a um fim. As provações, ela tem uma finalidade. Queridos, vocês conhecem bastante textos, mas eu quero que vocês acompanhem comigo no Salmo 66, a partir do versículo 10. As provações em nossas vidas, elas têm uma finalidade, e a finalidade é essa aqui, olha só. Isso aqui, irmão, só funciona com o Filho de Deus, entende? Salmo 66, versículo 10, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Que coisa, irmãos, está vendo aqui? É o Senhor quem faz esse trabalho em nós. Por que Ele faz isso, nos acrisolar como a prata? Para tirar as escórias, resquícios do velho homem que estão impregnados em nossas almas. Então, a provação, a tribulação, o sofrimento é necessário para a vida de um filho de Deus. Versículo 11: tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Ou seja, fizeram sulcos em nossas costas. E o versículo 12: fizeste, é Deus fazendo, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, olha a finalidade aqui, nos trouxeste para um lugar
lugar espaçoso. Essa palavra lugar espaçoso, no hebraico, tem uma raiz que diz assim, para um lugar riquíssimo. E a ideia aqui é um lugar riquíssimo, infinito. Ó profundidade da riqueza. Que lugar que é esse? É a glória, irmãos. É estarmos na glória, unidos a Cristo, unidos a Ele. Que precioso é isso. Então vocês observam que a tribulação, ela tem um resultado maravilhoso. Claro que nós vamos entrar pela porta estreita, pelos caminhos apertados, que é o caminho da cruz, mas lá afinal, Ele vai nos trazer para um lugar espaçoso, um lugar amplo, que é a presença dEle, onde nós podemos contemplar a sua face. Então, queridos, claro que quando a provação chega na nossa vida, automaticamente, no abrir e fechar de olhos, a coisa primeira que nos abate é a ansiedade. Quando vem uma prova, a ansiedade vem junto com ela. Agora, irmãos, por isso que é importante não tomarmos nenhuma decisão precipitada. Devemos meditar, ouvir a voz do Senhor, buscar a face do Senhor, a direção do Senhor, porque Ele disse no Salmo 32, versículo 8, que Ele nos instruiria, que Ele nos aconselharia e sob as vistas dEle, Ele nos daria conselho. Irmãos, está tão claro na palavra para nós praticarmos isso. Vem a tribulação, vem a dor, vem a perda, não se desespere. Vá para um lugar reservado, sozinho, não vai conversar com os homens, não liga para ninguém, faz uma ligação direta. Tudo que é ligado na terra terá sido ligado no céu. Liga a Ele, se liga a Ele, conversa com Ele, fala, Pai, o Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor permitiu isso, eu sei que isso aqui não é um acaso, mas eu quero saber, ó Pai, como proceder agora. Eu estou muito abatido, estou muito triste, mas não permita que eu me murmure contra o Senhor. Então Ele vai trazer direção para a sua vida, Ele vai trazer um caminho para você entrar por Ele e sair vitorioso, e o nome dEle vai ser glorificado. Então, a ansiedade, quando ela nos abate, irmãos, vocês se lembram que o apóstolo Pedro disse na sua primeira carta, 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se Ele tem cuidado de vós, os seus filhos, e Ele está em todos os lugares, contemplando todas as coisas, lançar a ansiedade, eu queria, por exemplo, deixa eu fazer uma ilustração para vocês aqui. Vocês se lembram, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele entrou em Jerusalém, que todos diziam o seguinte, bendito que vem em nome do Senhor. Então, Ele ia entrar em Jerusalém, a entrada triunfal em Jerusalém, Ele mandou que seus discípulos fossem buscar um jumentinho. O que os discípulos fizeram com aquele jumentinho? Tiraram as suas vestes e colocaram sobre o jumentinho. Lucas 19, 35. Vai mostrar que eles colocaram as suas vestes e panos em cima do jumentinho. Mas vamos pensar, irmãos, que aquelas vestes nossas seria a nossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E lá tem que ficar. Nós temos que aprender a entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Ele sabe como cuidar delas. Irmãos, que quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a tribulação, nós ficamos tão centrados na tribulação que nós não conseguimos ver os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. É necessário pararmos, analisarmos e buscarmos a direção do Senhor, ouvir a sua voz, porque nesses momentos é que Deus irá se manifestar de uma forma tão linda. Lembra do Salmo 46, verso 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. É no momento de dor, de tribulação, de sofrimento que Ele se mostra mais presente. Ele está ali dizendo o seguinte, olha,
eu estou convosco, estou contigo, não temas. Isaías 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha mão direita. Esse é o nosso Pai, irmãos. Ele permite para nos aperfeiçoar, mas Ele nunca vai nos deixar passar sozinho pelas tribulações. Abra aí pertinho, Isaías capítulo 43. Que versículo lindo, irmãos, nós temos aqui. Isaías 43, versículo 2. Primeiro que no versículo 1, ele diz para a gente não temer, porque Ele já nos remiu. Ele nos chamou pelo nosso nome, então nós somos dele. Olha que versículo lindo aqui, irmãos, Isaías 43, 1. Eu vou ter que ler esse versículo aqui, senão meu coração vai sair pela boca. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas. Que palavra gostosa dada para nós, a sua igreja. Não temas, porque eu te remi, eu te resgatei. Se Ele já nos resgatou, nós somos dele. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. De quem nós somos, irmãos? Dele. Então agora aqui, nascemos de novo, agora Ele nos matricula numa faculdade chamada tribulação. Ele diz assim, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que maravilha. Vamos passar sim pela água, pelos rios, pelo fogo, mas a presença dele vai junto conosco e em todo o tempo. Que maravilha, irmãos. Então percebe que como nós vamos murmurar diante daquele que tem o poder sobre as águas, sobre o fogo, sobre tudo aquilo que Ele criou? Este é o nosso Deus e Pai, que está conosco, que pega firme conosco, que quando nós ficamos angustiados, irmãos, Ele nos ama tanto. Isaías capítulo 60, verso 9, vai dizer que na nossa angústia, Ele se angustia junto conosco, na nossa própria angústia. Então, Ele é bem presente em todas as nossas tribulações, Ele passa junto conosco por tudo aquilo que a gente vai passar, percebe? Então, Ele é um Senhor tão maravilhoso. Aliás, Isaías 63, versículo 9: em toda a angústia deles foi Ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então, Ele não apenas nos salva e nos deixa um barco à deriva. Diz aqui que Ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. E o nosso Deus diz lá em Malaquias 3, versículo 6, que Ele não muda. É o Jesus Cristo. Ontem e hoje o será eternamente, Hebreus 13, 8. Então Ele está conosco todos os dias, irmãos, até a consumação dos séculos. Graças ao Senhor por isso. Então, queridos, o texto básico que nós lemos, nós percebemos aqui que Tiago, ele descreve este processo da provação com uma palavra que se usa para referir-se à cunhagem autêntica, à moeda genuína. Porque os que vão passar pela tribulação, tendo ela como motivo para se alegrar, é filho de Deus genuíno. Quem não é filho de Deus, irmãos, vai ser reprovado. Não terá perseverança, terá desânimo. Ele vai voltar para trás, irá retroceder. Porque, irmãos, qual é o propósito ou o resultado da provação? Ela tem uma finalidade. O propósito da provação é nos livrar de toda impureza. Toda impureza. Você é santo, mas Ele quer torná-lo mais santo ainda,
até o ponto de você se parecer com o seu Filho Jesus Cristo. É queimar toda a escória do nosso caráter humano natural. Ele quer transformar em nós tudo celestial. Quando nós tivermos pensamentos celestiais, atitudes celestiais, vontades celestiais, irmãos, aí nós vamos começar a sentir saudade dele. Sem ele é desesperador ficar. Então, todo o tempo, nós vamos gastar tempo com ele, em todo o tempo. Até nas atividades mais exigentes de nós, vamos estar sempre conectados com ele. É uma vida de céu na terra. Ah, como nós vamos ter autoridades para falar uns com os outros. Como vai ser bom você encontrar um cristão e falar da doçura de Cristo. Falar daquele que lhe amou, está em você, que fez tudo por você. As palavras sairão dos teus lábios com uma autoridade tal que irá penetrar o coração dos irmãos, e os irmãos receberão uma edificação tal que muitas vezes as lágrimas irão rolar, mas lágrimas de alegria transbordante, porque o Senhor, uma vez que Cristo, lá na cruz, ele provou a última gota do cálice da ira de Deus, é para que agora o nosso cálice ele quer encher a ponto de transbordar. O irmão Glenn tem um livro chamado Meu Cálice Transborda. É um livro muito interessante que fala dessa alegria, desse contentamento. A alegria do cristão, ela é tão abundante que ela transborda. Então, se ela está transbordando, o copo está cheio, está transbordando a nossa taça, você acha que tem lugar para murmuração? Não tem lugar, irmãos. Então, é para remover essa escória do caráter humano, nos deixar limpos, nos deixar totalmente purificados. Queridos, se a tribulação, ela é um motivo para nós nos regozijarmos, termos toda a alegria, então nós devemos nos gloriar nela. Lembra que Paulo disse em Gálatas 6,14? Mas longe esteja de mim o gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, queridos, olha que coisa mais interessante. Paulo foi morto para o mundo e o mundo morto para Paulo. Qual que era a ardente expectativa de Paulo? O mundo morreu e ele morreu para o mundo. Qual que era a expectativa dele? O que sobrou para Paulo? Tudo. Sobrou o Senhor da glória. Ali Paulo está mostrando que nós não devemos, irmãos, se envolver com coisas desta vida onde o Senhor não está envolvido. Por isso que nós temos lá em Tiago, não ameis o mundo, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, e tem tantas coisas no mundo que eu particularmente ainda amo. Senhor, tira de mim, remove de mim, faz uma lavagem pela palavra, a palavra vai nos limpando, a tribulação vem e começamos a ficar livre dessas coisas nojentas. Nós precisamos, irmãos, amar o Senhor, buscar o Senhor. Tem muitas pessoas que às vezes vão reunir como igreja para buscar as bênçãos de Deus. Não entendeu nada, irmãos. Todas as bênçãos de Deus, Deus colocou em Cristo. E Cristo está em nós. Sabe como é que Paulo interpreta isso? Colossenses 3,11. Cristo é tudo, em todos, claro, os que creram. Se Cristo é tudo, Cristo é minha vida, o que eu tenho se eu tenho Cristo? Tudo. E quem tem tudo, do que mais precisa, irmãos? O que falta mais para uma pessoa que tem Cristo? Nada. Então Paulo diz, eu morri para o mundo morreu para mim, Cristo é a minha vida. Agora, irmãos, temos que aprender a nos gloriarmos nas tribulações. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 3? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança,
experiência. Essa palavra experiência no original grego significa caráter provado. Passamos pela tribulação, gloriando na tribulação, nos alegrando na tribulação, ela produz em nós perseverança. E a perseverança, experiência, caráter provado. Ele diz assim, e depois a esperança. E a esperança não confunde. Em Romanos 5,5 diz assim, porquanto o amor de Deus é derramado, não é dado, irmãos, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que maravilha! Percebe que tem a tribulação, mas depois tem o resultado das tribulações. Amor de Deus, ele é aperfeiçoado em nós. João vai dizer o seguinte, todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque aquele que teme, o temor, ele produz tormento. Então todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Deus é o perfeito amor. Então este amor em nós tem que ser aperfeiçoado, tem que crescer. Paulo disse assim em Filipenses 1,9, irmãos, a minha oração é que o amor de Deus ou de um para com os outros cresça mais e mais de uns para com os outros. Tem que crescer, tem que sofrer uma evolução, porque ele é divino, é um amor que não cessa. O amor dele nunca cessa, a misericórdia dele nunca cessa, se renova a cada manhã, a graça dele nunca cessa, porque são coisas infinitas que não é que nós vamos ter, que nós já temos, que muitas vezes, talvez por negligência, nós não sabemos como recebê-la, isso de uma maneira adequada, de uma maneira que possamos desfrutá-la dela, como a graça de Deus, como o amor dele é derramado, a graça que nos sustenta em todas as coisas para enfrentarmos todo e qualquer tipo de tribulação. Lembra que João disse lá em João 1, versículo 16? Mas todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça é Deus dando e fazendo tudo para quem nada merece. Agora, essa graça, irmãos, considerando que ela é infinita, ela é abundante. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, ele disse assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, olha que interessante, abra comigo, por favor, em Efésios, capítulo 1. Isso aqui, irmãos, é coisa boa para o nosso desfrute. Efésios 1, versículos 7 e 8. Isso aqui é para nós enfrentarmos as tribulações, irmãos. Muitas vezes nós não podemos focar numa tribulação, porque ela é leve e momentânea e logo vai passar. Questão aí de muitos aqui que tem mais de 50 anos, você não vai durar, eu creio que mais que 40 anos, né? Então você vai, ou ele vem, mas vai acabar, vai cessar tudo isso. Então ele diz assim, Efésios 1, versículo 7, no qual Cristo, o amado, né? Temos, não é que vamos ter, temos a redenção, Efésios 1, 7. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Riqueza da sua graça, como é que começa o versículo 8? Riqueza da sua graça que Deus derramou, de que maneira? Abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Essa riqueza da graça, Deus derramou abundantemente sobre nós. Que coisa linda, que maravilhoso é o nosso amado Senhor, irmãos. Que lindo é o nosso amado Senhor. Então, há muitas maneiras, irmãos, de sermos purificados. E ela sempre irá começar com a palavra. A tribulação, ela tem um sentido muito específico, irmãos, e não se esqueçam disto. Para que a tribulação? Para que nós sofremos por tantas intempéries? Porque Ele deseja agora salvar a nossa alma. A obra na cruz foi para regenerar o nosso espírito. Compreende? Quando cremos que morremos com Cristo na cruz, o pecado nosso foi removido.
Ganhamos a sua vida pela ressurreição, Efésios 2,6. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Somos filhos de Deus, mas agora você tem uma alma complexa, uma alma... Queridos, nós temos que admitir aos pés do Senhor, se tem gente que é chato, é nós. A nossa alma não é dócil, é o nosso ego, é a sua personalidade. Nós não somos sinceros, irmãos, nós somos muito hipócritas. Deus quer salvar a nossa alma. De que maneira? Ele vai usar o Espírito, a palavra, as circunstâncias para moldar a nossa alma. Como Paulo disse em Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo tinha vida egocêntrica, que é a vida da alma, crucificada. Ou seja, ele tornou a ação da alma totalmente impotente, porque ele quis o caminho da cruz. Então, Paulo tinha uma alma salva também. Agora, a salvação da alma, Deus vai fazer junto com você. Lembra que ele disse em texto conhecido nosso, Filipenses 1,6? Aquele que em vós começou uma boa obra. Mas que obra que é essa? Salvação da alma. Há de completá-la até o dia de Cristo. A salvação dele é uma salvação perfeita, porque a santificação, ela acontece em 3 campos da nossa existência. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda de Cristo. Então, irmãos, Ele deseja nos aperfeiçoar, salvar a nossa alma pela nossa obediência à palavra. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, nós vamos entender isso aqui de uma forma bem nítida. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 6. 1 Pedro 1, verso 6. Então, olha o trabalho amoroso do Senhor aqui sobre as nossas vidas para salvar a nossa alma. Ele disse assim, versículo 6. Depois ele vai dizer que fomos regenerados de semente incorruptível, tal, pela ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Agora no 6 ele diz assim: nisto exultais. Exultais em quê? Na minha regeneração, do meu espírito. Aí ele diz assim: embora no presente, por breve tempo, esse breve tempo é até a volta dele, é até o dia da sua partida. Por breve tempo, se necessário. Essa palavra, essa condicional se, não tem no original. Aqui é sendo necessário, tem um gerúndio ali. Sendo necessário que sejais contristados por várias provações. Para que? É o propósito. Para que é sempre o propósito. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Agora, olha o versículo 9. Obtendo o que, irmão? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas nós já não somos filhos de Deus? Sim, somos filhos de Deus. Fomos regenerados, mas a tua alma precisa ser purificada. Então, para que nós de fato tenhamos uma alma purificada, olha aí agora o versículo 22 desse mesmo capítulo. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Irmão, sabe por que a gente não ama um ao outro ardentemente? Porque a nossa alma não está purificada.
Entende? Você entende porque vem tantas tribulações, tanta tristeza sobre a sua vida? Isso é bênção para mim e para você. Para que Ele então nos aperfeiçoe, comece a nos purificar, nos limpar. Agora, Ele espera de nós uma resposta. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à palavra. Agora nós temos respondido a Ele quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento. O que nós fazemos, irmãos? Entristecemos, murmuramos, reclamamos, e ligamos para um, e desabafamos, e aqueles que vão para as redes sociais e desabafam, irmãos, levantam uma placa assim bem grande, ore por mim que eu estou sofrendo. Vá para o quarto, fala: Senhor, estou aqui sendo muito pressionado, estou numa prensa terrível, passando por lugares muito apertados, por caminhos muito estreitos. Você vai ouvir a voz do Espírito: eu vou conduzir você para um lugar espaçoso, mas lá na frente. Mas agora, filho, suporta a pressão, eu estou contigo. Suporta, olhe para mim, conversa comigo, eu sempre tenho uma saída. Vamos trilhar esse caminho, irmãos, mas isso tem que ser prática em nossas vidas, irmãos. Não é uma teoria, cristianismo não é uma utopia. O nosso Deus e Pai, Ele é prático, Ele te ama tanto, irmãos, o amor dEle está em você, Ele não vai lhe deixar só, Ele vai estar com você todo e qualquer momento, Ele vai sofrer junto com você em toda e qualquer investida de sofrimento, dor e perda, tribulação, os ataques, os dardos satânicos, Ele sempre vai estar junto com você, pela vossa obediência à palavra. Então, quando nós obedecemos a palavra, João 15,3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não adianta ler a palavra, eu leio tanta Bíblia, mas se não houver, irmãos, uma resposta a Ele, obediência a Ele, então Ele vai me colocar, como eu já disse aqui anteriormente, lá no final da fila, para que eu aprenda a lição. Estude depois as 42 jornadas do povo de Israel, que saiu lá do Egito até a casa de Deus, Canaã. Foram 42 jornadas. Nessas 42 jornadas, Deus os provou para ver o que estava no coração deles. E a grande maioria, 99%, não entraram na plenitude de Cristo na terra de Canaã. Só Josué e Caleb e os seus familiares, que eram muitos, mas só os dois que creram, que responderam ao Senhor. O Senhor disse: nós vamos entrar. E os outros murmuravam, reclamavam: ai, como está doendo, estamos perdidos. Ai, eles se lembraram até dos alhos silvestres, das cebolas que tinham lá no Egito. Reclamava. Queridos, quando Jesus disse lá que aqueles que creem nele por causa de milagre, ele não se confia a eles, é uma grande verdade. O povo de Israel que saiu do Egito, quantos milagres eles viram naqueles 40 anos, mas nem por isso a sua cerviz não se dobrou diante do Senhor, reconhecendo que Ele era o Deus de Israel. O irmão Luiz mencionou aqui na sexta-feira aquele texto de Êxodo 32, onde fizeram um bezerro de ouro. Moisés subiu lá a encontrar com o Senhor naquele monte, para pegar as tábuas da lei. Ficou lá 40 dias e 40 noites. Que lindo! Você nunca quer sair da presença do Senhor, irmão. É gostoso demais. Deus falava com ele face a face. Mas então lá era muito fácil. Hoje é melhor ainda, porque aquele Deus que estava face a face com Moisés, hoje Ele habita dentro daquele que creu, habita dentro de nós. Ele te ama tanto, eu e você, que Ele habita em nós, não fora de nós, mas dentro de nós. Ele está ali, então eu posso ir para o Santo dos Santos, falar com Ele, a qualquer momento. E lá em Hebreus 10:19 diz assim, para a gente entrar com ousadia, com intrepidez, no Santo dos Santos, além do véu, presença dEle. Irmão, nós temos desfrutado de Cristo, de uma comunhão dócil com Ele. Muitos só oram assim, abençoe o meu lar, abençoe o meu trabalho, abençoe... Olha, faça um teste. Começa 2, 3 meses, não sei, só
ter oração de intimidade. Fala assim: Pai, eu não sei como ter intimidade contigo, mas eu estou aqui, eu quero orar, quero conversar contigo, não quero pedir nada, eu quero pedir a revelação de Cristo em mim. Eu quero pedir, Pai, que Tu me dê sabedoria para me te conhecer. Irmãos, dessas coisas Deus se agrada. Ele agrada quando nós vamos a Ele para buscá-lo, para conhecê-lo. Destas coisas, Jeremias 9, 23, 24, diz que dessas coisas Ele se agrada, quando nós desejamos conhecê-lo. É uma oração genuína, uma oração. Quando você começar a cultivar uma intimidade com Ele, irmão, as tribulações vão vir, você vai ser vitorioso em todas elas. Quando aqueles anseios do teu coração, que muitas vezes você tem materialmente neste mundo aqui, quando você cultiva uma intimidade com Ele, aqueles desejos do teu coração serão satisfeitos. Por quê? Porque está escrito lá no Salmo 37, 4. Agrada-te ou deleita-te também do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejo não é necessidade. Você tem muitos desejos, eu também. As nossas necessidades, Filipenses 4, 19, ele diz que iria suprir uma por uma, segundo a riqueza da sua glória em Cristo. Agora, os desejos, os anseios do nosso coração, ele diz que satisfaria se nós nos deleitarmos nele ou dele. Você vai descobrir que você não precisa de mais nada, somente ele. Irmãos, levou muito tempo para me descobrir isso. Agora eu estou numa vida ascensional com o Senhor, que estou tendo tanto desejo do Senhor, amando tanto o Senhor, que eu estou quase desejando verdadeiramente um maranata essencial. Vem, Senhor Jesus, nada mais neste mundo me atrai, não quero mais nada daqui, quero o Senhor, quero a Ele, Ele é gostoso demais. Não sei se você, quando ora, você chora diante do Senhor, porque, irmãos, não tem outra razão para não chorar, mas é um choro de alegria. Quando você está orando com Ele, Ele vem e te toca, mas te toca de uma forma tão profunda, tão maravilhosa, tão graciosa, que quando você vai pregar o Evangelho para outras pessoas, as pessoas entendem, compreendem, o teu discernimento passa para elas, e elas vão compreender a palavra de Deus. Conversando essa semana com uma senhora, 70 anos, nunca ouviu o Evangelho na sua totalidade. Eu fiz uma pergunta, ela disse o seguinte: não, nós morremos com Cristo. Falei, que coisa linda, que discernimento maravilhoso. Aí meus olhos já encheu de lágrimas. Senhor, revela Cristo no coração dessa mulher, para que ela creia e descanse na suficiência da vida de Cristo. É maravilhoso demais, irmãos. Então, graças ao Senhor, graças ao Senhor. Então, essa palavra aqui, tribulações, no grego é tilipsis, que significa ato de prensar, pressão, aflição. Deixa eu dar para vocês um exemplo aqui desse tipo de aflição. Abra em Lucas, capítulo 6, versículo 22. São os tipos de pressões que nós vamos enfrentar, se de fato estamos em Cristo e Cristo está em nós. Lucas capítulo 6, versículo 22 e 23. Percebe que a palavra de Deus, ela não tem novidade. Ela mostra de uma forma tão linda que vamos passar pelas tribulações, mas é para a gente se regozijar. Lucas 6, versículo 22, diz assim: bem-aventurados. Nós estudamos quarta-feira passada essa palavrinha aqui, bem-aventurado, que significa que feliz é. Que feliz é, uma expressão do Espírito. Que feliz é o homem ou a mulher. Que feliz, profundamente feliz, bem-aventurados sois quando? Quando que nós somos bem-aventurados? Os homens vos odiarem. Meu Deus, então quando as pessoas me odiarem e eu estou sendo bem-aventurado? Sim. Por quê? Porque Cristo disse isto. E Ele não mente, Ele fala a verdade. Quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, a ideia aqui de rejeitar.
vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Olha o 23, qual deve ser a nossa atitude? Regozijai-vos naquele dia e exultai. Então, quando as pessoas perseguirem vocês, rejeitarem vocês, mentirem, disserem todo o mal contra vocês, começa a soltar foguete, começa a soltar rojão, porque teu cristianismo está funcionando, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. Que lindo, irmãos, que coisa mais preciosa. Estava pensando aqui, eu já vou citar mais um texto, nós vamos encerrar. Vocês se lembram, o Senhor Jesus separou 12 discípulos, escolheu 12, um era o traidor, muito bem, mas, irmãos, lembra o que Jesus Cristo disse quando Ele ressuscitou dentre os mortos para aqueles 11 discípulos? Abram comigo em Mateus, vai ser o último texto, irmão, nós vamos encerrar. Mateus, vou citar mais dois textos, Mateus 28, versículo, vamos ver aqui os versículos 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Que quando nós passarmos pelas tribulações, nós vamos estar preparados ao ouvirmos o ide de Jesus. Diz assim, Mateus 28, aqui Jesus, ele já havia ressuscitado dentre os mortos. Então ele apareceu para os seus discípulos, 18 fala que foi dado a ele toda a autoridade no céu e na terra. Agora, olha o 19, ide. Por que muitos não vão, irmãos? Porque não estão prontos, não foram aperfeiçoados. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, o que ele prometeu aqui para os discípulos? A sua presença. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, queridos, isso aqui que Jesus disse para os seus discípulos deve ter sido muito embaraçoso para eles. Eles ficaram assombrados. Por que eles ficaram tão assombrados? Porque eles seriam enviados para alcançar não apenas Israel, mas todo o mundo. Imagina a responsabilidade deles, que embaraçoso foi para eles. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ide, fazer discípulos. Queridos, mas eles tinham como meta conquistar o mundo, pregar, sair para pregar. Olha a responsabilidade deles com 11 homens. O evangelho, através deles, chegou até nós. Mas qual é o diferencial aqui, irmão? Qual que é o diferencial aqui, irmãos? Claro que depois que foi dado esta ordem, logo tiveram a promessa, ide, mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, enviou eles a levar o evangelho a todo mundo, mas ele estaria junto com eles. Mas era aqui talvez uma incumbência maior do mundo, mas o que estaria dentro deles era a presença maior do mundo. E será, irmãos, que esse objetivo foi alcançado? Claro que foi. Se você ler, por exemplo, último texto, nós vamos orar. Atos capítulo 17, versículo 6. Atos 17, versículo 6. Quando prenderam ali Paulo e Silas, os discípulos, então, eles estavam com inveja deles. Aí, olha o versículo 6, veja aqui o que aqueles homens perversos, ímpios, responderam. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo,
chegaram também aqui. Está vendo, irmãos? Graças ao Senhor. Irmãos, por tantos homens e mulheres, porque nós estamos pisando em cima de sangue de irmãos do passado. Nós estamos sobre os ombros dos irmãos do passado. Hoje não é gostoso termos essa liberdade aqui para ouvirmos a palavra, nos reunirmos como igreja, mas leia sobre a história da igreja. Quantas vidas foram sacrificadas e mortas, quanto sangue foram derramados, como Policarpo. Vocês se recordam que ele foi amarrado lá para ser morto queimado? E o povo achou estranho, porque quando ele estava ali amarrado, quando tacaram fogo, ele estava cantando e louvando e cantando. E aí perguntaram para ele o seguinte: olha, mas por que você está cantando? Qual que é o motivo de você cantar, se alegrar e regozijar? É porque eu vi a glória de Deus. Então, esse sofrimento aqui não tem nenhum valor para mim, é uma bênção para mim, porque daqui a pouquinho vou estar com meu Senhor. Lembra de Estevão também, em Atos 7, versículo 55 em diante? Quando começaram a apedrejar Estevão, ele olhou para o céu e viu a glória de Cristo. E o Filho sentado. Depois ele se levantou em pé à destra de Deus. E que Estevão disse assim: Pai, não me impute a eles este pecado. Como o Senhor Jesus disse lá na cruz para aqueles soldados que afligiram tanta dor nele: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Irmão, guarde bem isso. Tribulação na sua vida, na minha vida, é uma bênção. Pare de reclamar. Você tem a graça. E a graça de Cristo, ela é suficiente para você. Amém? Vamos orar. Bendito Pai, como somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Tu és e fez em nós. Obrigado, Pai, porque Tu tens aberto o nosso entendimento, aberto os nossos olhos para contemplarmos o caminho da cruz. Pai, leva-nos para aquele que é perfeito, para que nele nós sejamos aperfeiçoados, para que desta maneira, Pai, nós sejamos capazes e habilitados pelo Espírito para realizar toda e qualquer tipo de obra para o Senhor, porque nós faremos na força que Tu supres. Obrigado por esse tempo, Pai, de comunhão da palavra. Abençoa a Tua palavra e frutifica a Tua palavra, e é em Cristo que nós oramos. Amém.